Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse é o quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós vamos meditando a liturgia da palavra de cada domingo. E nós estamos aí no quarto domingo da Páscoa, no ano A, né? Jesus ressuscitado manifesta nos pastores da igreja. Meus amados irmãos, hoje nós podemos dizer que é o domingo do bom pastor, né? O evangelho de hoje, evangelho de São João, capítulo 10, versículo do 1 ao 10, nos fala a respeito do bom pastor. E Jesus se manifesta nos pastores da igreja. Eu queria que a gente pudesse meditando o evangelho e com o nosso coração voltado para isso. O Papa Francisco, ele não é somente um líder político, ele não é um diplomata apenas, ele não é alguém bem carismático e que fala de coisas políticas, fala de coisas de saúde pública, fala de imigração, fala de... Não, o Papa Francisco é porta-voz de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Precisamos olhar para o Papa Francisco com o coração fixo naquele versículo de Lucas 10, 16, que diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Ou seja, o Papa Francisco é cabeça do colégio apostólico. O Papa Francisco é sucessor de Pedro, aquele mesmo Pedro que em Mateus 16, 18, ouviu de Jesus a seguinte palavra: eis que eu vos darei a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. E eis que as portas do inferno tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão. O evangelho de hoje diz: naquele tempo disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo que o pastor tem livre acesso. Ele entra pela porta, entra e sai. Por isso foi dado a Pedro as chaves do reino dos céus, para que ele possa ter acesso livre e tenha autoridade de entrar e sair pela porta. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as ovelhas que são sua, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus escolheu esta parábola para eles, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entra e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados irmãos, ouvir esse evangelho, escutar a voz de Jesus nos dizendo que ele é a porta do redil, que ele é também o pastor, que as ovelhas escutam a sua voz e, ouvindo a sua voz, podem se aproximar dele, porque ele
é aquilo que o salmista coloca para nós hoje. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Hoje, o Senhor Jesus restaura as nossas forças. Hoje, o Senhor Jesus restaura a minha força, a tua força, porque Ele é o pastor que nos conduz. E Ele nos conduzindo não nos falta coisa alguma. E como é que o Senhor Jesus nos conduz? Como é que o Senhor Jesus nos faz ouvir a sua voz? Nesse mesmo capítulo do Evangelho de hoje, capítulo 10 de São João, o Senhor Jesus diz que ainda existem muitas ovelhas que estão fora do aprisco, mas que precisam ouvir a sua voz para fazer parte do redil. E como é que se pode ouvir a voz de Jesus hoje, se Jesus não está no nosso meio fisicamente como Ele andou no meio dos apóstolos? É ouvindo a voz dos seus ministros. Lucas 10,16: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. No dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14a, no dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Então, o Senhor chama por meio do Espírito Santo. O Senhor chama por meio da voz dos seus apóstolos. Por isso, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Por isso, o Papa Francisco, nesta pandemia, tem falado à multidão, tem levantado a sua voz, porque quem vos ouve, a mim ouve. Existem ainda muitas ovelhas que estão fora do redil e que precisam ouvir a sua voz. Portanto, meus amados irmãos, a segunda leitura de hoje, o apóstolo Pedro, que é tirada da carta do apóstolo Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz para nós a voz do pastor, a voz de Cristo na pessoa de Pedro. Ele diz: caríssimos, suportai com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem. Isto vos torna agradável diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Para quê? Para fazer o bem, para suportar com paciência aquilo que nós sofremos mediante o chamado de Cristo Jesus. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados e em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andavas como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Meus amados irmãos, é lindo olharmos para o Papa Francisco e vermos no Papa Francisco o
o pastor que conduz o rebanho de Cristo. É lindo olharmos para o nosso bispo na nossa diocese ou arquidiocese e não ver o bispo apenas como um senhor de cabelos grisalhos e que às vezes fala coisas bonitas, mas ver nele, na pessoa dele, o Cristo Jesus que sofre. Quantos bispos sofrem, quantos bispos estão sofrendo nesse período de pandemia sem poder celebrar, sem poder falar diretamente e de viva voz para as suas ovelhas. Quando um bispo sofre em períodos como esse, é Cristo que sofre. Não podemos olhar para o nosso pároco como se fosse apenas um padre, como se fosse apenas alguém que estivesse prestando um serviço, alguém que estivesse fazendo algumas atividades sacramentais. Precisamos olhar para o nosso pároco como Cristo, persona Cristo, é a pessoa de Cristo, é a pessoa do nosso pastor universal. Quando nós olhamos para um vigário, quando nós olhamos para um padre na nossa paróquia, devemos contemplar Cristo, o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e que dá vida às suas ovelhas por meio dos seus pastores, por meio dos seus ministros. Então, olhemos para Cristo na pessoa do Papa Francisco, que é muito mais do que um líder político, muito mais do que o líder político da cidade do Vaticano, mas é o pastor, o nosso pastor, aquele pelo qual e aquele do qual disse Jesus: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos ouve, a mim ouve. Ele é aquele que Jesus disse por meio da pessoa de Pedro: eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, estamos vivendo hoje o domingo do Bom Pastor. Hoje, a liturgia da palavra nos revela Jesus como a porta do redil, como também o pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz. E hoje, nesse período de pandemia, nesse período de angústia, nesse período de sofrimento, a igreja tem persona Cristo na pessoa do Papa Francisco, o pastor. Quem vos ouve, a mim ouve. Deus abençoe você. Olha para o bispo de Roma, olha para o bispo da tua diocese ou arquidiocese, olha para o pastor, para o pároco da tua paróquia e veja nele persona Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa do bom pastor, cujo salmista revela para nós que nos conduz para lugares tranquilos e não nos deixa faltar coisa alguma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho, clica a receber todas as notificações e vamos fazer esse canal crescer e a voz do bom pastor ser ouvida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.